Olá, boa noite. Vamos conversar sobre como o nascimento influencia nos nossos comportamentos. Olá, boa noite. Oi, Pati, boa noite. Oi, o Nilson já entrou. Vamos adicionar. Oi, Veri. Olá, boa noite. Olá, boa noite, tudo Tudo bem? bem? Tudo Tudo ótimo, tudo bem. maravilha. Um prazer te receber aqui. Muito obrigada por aceitar esse convite. Eu que agradeço, imagina, é sempre um prazer. É, temos uma amiga em comum, né? A Lucimar, acho que daqui a pouco ela aparece daqui. Verdade. E, e fez deu a honra, né, de me te apresentar para a gente trazer aqui esse tema. Então, eu acho, né, para mim é muito importante. Eu trago muito aqui, Nilson, na minha página. Eu sou advogada, né, consteladora familiar, como eu falei. E eu trago muito aqui para as pessoas como é, as nossas relações caminham juntas, né? As nossas relações pessoais, afetivas, relações de trabalho e como a nossa relação com a nossa mãe influencia, né? Bert Hellinger diz que a mãe é, que o sucesso tem a face da mãe, né? E como o nosso nascimento ele influencia nessas nossas relações, né? Como eu já fiz terapia de renascimento, com a Lucimara, inclusive, Ah, que legal. e nós participamos juntas, né, de um curso e aqui é Lu. Oi, Lu, boa noite, que delícia. Oi, Lu. E Saudades. saudades mesmo. Então, eu acho muito importante, assim, trazer essa consciência para as pessoas. Aí, queria que, para começar, antes da gente começar a entrar mesmo no assunto, que você se apresentasse, por favor. Legal. Para quem não me conhece, eu sou Nilson Bolgeroni, eu sou do IBRARE, Instituto Brasileiro de Renascimento. Um instituto que teve início em 2011, mas eu comecei, né, nessa linha de terapias, iniciando por cursos e treinamentos de alto impacto, né? Iniciei lá em 2001 e foi lá que eu tive a minha primeira, né, experiência com o Renascimento e foi onde eu me apaixonei e tal e fui mais a fundo, né? E durante um bom tempo, né, atuando como treinador comportamental e aplicando, né, essa técnica principalmente em grupos. Depois, né, eu fui me aperfeiçoando, fui, né, indo em busca de mais informações, fiz a formação com o próprio criador da técnica, né, que é o Leonardo Dior, que infelizmente faleceu o ano passado. E aí foi quando eu me vi pronto realmente para poder ensinar e passar sobre a técnica do renascimento para maior, né, um número maior de pessoas possíveis, né, porque é uma técnica que ainda poucas pessoas conhecem, né, o poder da respiração, que é algo tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso, né. É. E aí não tem como, né? A terapia do renascimento ela acaba remetendo e te levando, principalmente para esse momento de vida intrauterina, né? E as influências do parto, né? Não que a terapia do renascimento seja só isso, mas né, uma grande probabilidade de que você vá para esse momento específico, até por uma questão química, né, fisiológica, durante o processo, diante da alteração da respiração, acaba te levando realmente a esses registros que em muitas terapias acabam sendo descartados ou deixados de lado, né, ou não dando tanta importância quanto realmente eu acho, né, que tem que ser dado. A gente, hoje em dia, né, já está mais provado cientificamente do quanto aqueles meses, né, que a gente passa dentro da barriga da mãe nos influenciam e esses registros, tudo que a mãe vive, tudo que a mãe vê, tudo que a mãe fala, tudo que a mãe sente, principalmente, acaba
sendo registrado, não só na mãe, mas também, né, levados através, né, de células de memória, através dos neuropeptídeos, para o cérebro do bebê. E o bebê também está sentindo tudo aquilo, né? E principalmente esse primeiro momento, que é o primeiro momento de decisão, de escolha, de atitude que nós temos, que é o momento do nascimento, de respirar e de viver, Uhum. o que a gente, né, acha e o que a gente espera que seja um momento tão lindo, né, tão belo, tão magnífico, né, Nossa, muito lindo. acaba se tornando, né, um momento muito traumático, e principalmente nos dias de hoje, onde a gente vê, né, uma porcentagem aí de partos, né, de cirurgias totalmente desnecessárias, né, somente chegando numa classe média e classe alta, chegando a quase 80, 90% dos partos. Né? Então, a média hoje está em torno de 50, 60 no geral, né, no total. E é uma porcentagem muito alta, né? Algo que deveria ser, né, o que a Organização Mundial de Saúde diz que o ideal seria 15%. Porque realmente a gente sabe, né, o quanto que uma cirurgia, o quanto a cesárea salva a vida de muitas pessoas, né, de muitas mães e de muitos bebês. Mas não que isso tenha que ser uma porcentagem assim tão alta, né? E aí a gente vai conversar realmente sobre isso. E foi onde eu me apaixonei por esse trabalho, né, de saber que quando a gente nasce, né, o HD não está zerado, né, a gente precisa sim olhar lá para trás e saber obter o maior número de informações possíveis, e se, né, a mãe ou, né, nenhum parente sabe o que aconteceu naquela época, a gente vai, através da respiração do renascimento, buscar, né, esses registros para realmente poder desbloquear qualquer tipo de emoção reprimida e principalmente alterar, né, os nossos comportamentos, né, a partir do agora, né, do aqui, mesmo que isso tenha sido registrado lá atrás, no passado. Então eu sou meio suspeito porque é algo que me fascina, né, porque a cada dia, a cada atendimento que eu faço individual é uma surpresa, né, é uma conquista que as pessoas acabam tendo e não dá para descrever, né, a emoção que é, né, e a beleza e a sutileza que é, né, trabalhar com esse tema. Para mim também é muito emocionante, por isso que eu quis tanto trazer esse tema aqui no Instagram, porque na minha página, porque assim, eu como consteladora, eu já falo, né, como é importante a gente olhar para a nossa história, para os nossos ancestrais, né, como é importante a gente saber, para a gente conseguir identificar os padrões que a gente vai repetindo, né? Repetindo. Exato. E aí, quanto que esse nosso nascimento, quanto a gente. A nossa mãe é o nosso primeiro relacionamento com a vida, né? É o nosso primeiro contato com a vida. Eu procurei bom, tudo que eu conheço, assim, constelação, também procurei para mim primeiro, né? Uhum, Eu uhum. sempre gostei do autoconhecimento, eu acho muito importante. E pra gente, né? Antes de de estar melhor com o outro, para a gente primeiro estar melhor com a gente mesmo, né? E como eu lembro bem que eu passei um final de semana, foi um curso foi uma imersão, né? De renascimento, vivendo aquilo. Para mim foi muito forte e vou te contar a minha experiência. Conta, conta. E aí eu lembro que voltei para casa assim, num estado que eu não conseguia saber se era alegria, se era tristeza, porque eu fiquei muito mexida. Foi muita coisa que eu vivenciei com a Flávia, linda, que está aqui, acabou de entrar. Boa noite, Flávia. É, E aí eu lembro que eu cheguei em casa e meu marido falou: Nossa, eu nunca te vi assim. E eu falei para ele: Você não sabe o poder que tem o nosso parto, o nosso nascimento, o como ele influencia a nossa vida, né, Flavinha? Linda? E aí ele disse para mim: Nossa, não, mas não pode ser.
Eu não tive problema nenhum, porque, imagina, eu coloquei a mão nele, assim, nas costas dele, eu falei, não, imagina, você quase, quase não nasceu, né? Você quase morreu. A família inteira precisou fazer promessa. Família inteira cumpriu promessa para ele poder, para ele Caramba. sobreviver. Quando eu falei isso, Nilson, ele imediatamente sentiu uma dor nas costas e ele travou. Olha. Aí eu O, falei, o corpo fala, né? o corpo fala, né? O corpo fala. E aí, dali, ele passou até a trabalhar isso em terapia depois. E quanta gente, como é rico esse momento, como é rico, né? E E é uma quantidade de detalhes, né, que fazem toda uma diferença quando, né, a gente traz para a consciência e a transformação acaba sendo tão rápida e tão, né, sutil, é fantástico. a gente vê, por exemplo, né, nas nossas relações afetivas, né, como um ciumento, por exemplo, ele traz para essa relação, na verdade, ali, se você for olhar por detrás do ciúme, porque por detrás do ciúme tem uma série, né, de emoções, de sentimentos que ele está carregando, que normalmente é o medo do abandono, por exemplo, e aí você vai olhar para esse medo de abandono, você vê que talvez ele tenha precisado ficar na maternidade e ali registrou um, o sentimento de abandono, né? Sim, principalmente, né, nos casos de bebês que vão para a incubadora, né, que ficam ali dias longe da mãe, né, é um certo, né, esquecimento, um certo isolamento e que, né, que é muito disso a gente está vivendo agora, né? Eu falo que esse momento que a gente está vivendo de pandemia e de isolamento é realmente como se a gente pudesse voltar à vida intrauterina e tá vindo, né, e vem tudo à tona e as pessoas não estão conseguindo lidar com as sensações, com as emoções que estão surgindo nesse momento. Porque é muito parecido e o nosso cérebro ele identifica isso como sendo muito de comparação, né? Então é fantástico esse momento de que a gente possa se observar mais e ficar atento a esses detalhes, né? Porque tem muita coisa lá de trás que a gente foi jogando debaixo do tapete que nesse momento está vindo à tona, né? Eu comprei uma rede nessa quarentena. Eu Ah, comprei uma rede eu vi. e eu coloquei aqui no meu quintal. E aí tem uma amiga veridiana que está até aqui nos assistindo. Ela falou: Nossa, tem muito a ver com o útero materno, você, né? Esse Tem. balançar, é o colo da mãe. Eu não tinha associado com a quarentena. Talvez. É, Faz lembrei da sentido, ela faz aqui. sentido. E eu acho que é legal, principalmente isso que você comentou logo no início, da questão, né, da ancestralidade, do que a gente traz, né, dos nossos pais, dos nossos avós, e principalmente as mulheres, né, da gente cuidar bastante, porque os registros dos partos das mulheres, das mães, né, das filhas, ela vem passando de mãe para filha, né, até mesmo por registros no sistema límbico. Né? A mulher traz isso de como foi o parto da mãe, de como foi o parto dela, e existe uma grande probabilidade e possibilidade de que o parto do filho dela seja muito parecido com o dela e com o da mãe. Então, enquanto a mulher não cura, não acolhe, não traz para si aquilo que aconteceu, né, e aceita, né, todo esse papel de aceitação do que vem lá de trás e de honrar, né, nessa visão sistêmica, através da respiração você consegue desbloquear esses traumas, esses registros, para que o parto do seu filho seja diferente, seja, né, mais rápido, seja sem dor, sem sofrimento, né? Então, principalmente para as mulheres, eu acho que seria essencial que esse trabalho fosse feito, né, pelas doulas, né, pelas obstetrizes, que estão acompanhando essas grávidas, e não deixar que... Porque no momento do parto é o momento onde vem, né, as emoções, vêm as sensações e as sombras aparecem ali naquele momento de sofrimento. Então, se a mulher não curou o seu trauma de parto, a probabilidade de que isso se repita para os filhos é muito grande. Então tem que tomar bastante cuidado.
E este corte, o corte umbilical, ele não é, não sei se eu vou falar uma besteira, você me corrige, eu li isso há pouco tempo. Tá? Ele não é um corte com a mãe, né? Ele está cortando com toda essa ancestralidade Sim, feminina. ele tá trazendo toda essa carga genética, né? E energética de todo esse vínculo, né? E como se ele realmente nascesse para uma nova vida, para, né, para seguir o caminho dele com uma nova família, né? Então, e esse corte umbilical sendo feito hoje em dia, né? Não mais, uma porcentagem, né, agora um pouquinho menor, dessa rapidez de quando o bebê nasce e esse corte tão, né, abrupto, tão ríspido, tão, sabe, agressivo, isso, né, como que o bebê interpreta, principalmente nesse momento onde que ele nasce, né, ele precisa puxar o ar, né, num ambiente onde a temperatura, geralmente num centro cirúrgico, 18 graus, onde ele estava numa barriga, né, com uma temperatura em média de 36, ele tem quase, né, metade da temperatura que cai, ele precisa respirar com o canal respiratório, com o pulmão cheio de água, né? Porque a partir do momento que se corta o cordão, toda a oxigenação que está correndo ali na corrente sanguínea, que está levando o oxigênio para o cérebro do bebê, é interrompido. Então, o nenê, quando esse corte é feito de uma maneira muito rápida, né, do momento do nascimento, há uma grande probabilidade, uma grande possibilidade dessa criança já nascer, né, num momento de escassez. E isso vem e se repete no decorrer da vida inteira, onde a pessoa acaba acreditando que tudo só funciona e ela só consegue se ela tiver no momento de escassez. E a escassez, sabe, acompanha essa pessoa para o resto da vida. Porque é algo é algo que caminha junto, né? A escassez com a vida. É como se as duas coisas não fossem diferentes. É como se fossem iguais para aquele bebê que nasce, né? Porque falta o oxigênio. E aí essa criança tem que esbravejar, ela tem que gritar quando não recebe uma palmada, né? Para ter que gritar, para ter que chorar, para abrir os pulmões, né? Como os médicos falam, de uma agressividade, né? Para aquela criança que estava ali numa água quentinha, né? Numa pele Aham. totalmente delicada, né? Totalmente sensível e já qual é a sensação que esse bebê sente nesse momento, o que é registrado. Então, essa sensação desse momento específico do nascimento, seja ele qual for, também fica ali no sistema, né, límbico, no cérebro, e automaticamente, quando essa criança vai crescendo, na infância, adolescência, essa sensação, seja de escassez, seja de medo, seja de angústia, seja de incapacidade, que eu acho que é legal a gente falar bastante sobre isso, acompanha principalmente nos momentos em que essa pessoa mais precisa de ajuda. Nesses momentos de adversidade, onde essa sensação acaba, como você comentou, né, do seu esposo, dessa dor nas costas, às vezes essa sensação aparece no corpo, né, em qualquer parte do corpo. E essa criança vai crescendo, esse adolescente vai crescendo e vai se, né, transformando num sistema de crenças que envolve essa sensação específica. Tá? E E que aí está totalmente. Porque é alguma através coisa dessa crença, Helene, que vai gerar os comportamentos, que vão gerar as atitudes, as reações, né? Tudo a partir de uma sensação gerada lá atrás no nascimento. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, que eu falei em uma das minhas lives, que nós, né, nos tornamos, quem nós somos hoje foi a partir de uma sensação. Né? Foi o nosso sentir que nos transformou quem nós somos hoje. Né? Então, esse momento específico tem que ser tratado com mais carinho, com mais amor. Né? É claro que, né, a gente está aí num caminho, né, de informação para que as pessoas possam se conscientizar mais. E tem né, uma quantidade de informações gigantescas, né, gigantesca que a gente ainda não tem
né, esse contato, e a maioria das pessoas acaba não tendo também, é uma pena. Por isso que a gente está aqui hoje para poder falar mais. Fizeram, nós temos uma amiga aqui em comum, a Roberta, ela fez, eu não sei o que é isso, Robert Nilsson fez Rebite. O que é Rebirthing, isso? é renascimento em inglês. Rebirthing. Ah, tá bom, desculpa. Ela fez com você, olha, ela fez renascimento com você. É uma amiga minha. Roberta, qual Roberta que é? Fortunato. Fortunato. Nossa, assim, só pelo sobrenome não lembro. Depois eu vou. Que legal. Que legal. Aí Que ele tem uma show. pergunta. É possível que alguns medos e bloqueios presentes na vida adulta serem resultantes do parto? É possível melhorar ou reverter isso? Sem dúvida, sem dúvida. Tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente, né, vai tratar de algo específico e quando a gente usa palavras reverter, ou se livrar, ou libertar, porque, primeiro, a gente tem que olhar para isso com carinho, né, com respeito, porque é algo que faz parte da nossa história. Né? Então, eu não posso simplesmente descartar algo que aconteceu comigo só porque eu acho que isso me incomoda ou porque isso me traz algo que eu não gosto. Né? E a gente tem que levar em consideração que medo, raiva e tristeza não são emoções negativas. Né? Negativo é o significado que a gente dá para as coisas, é totalmente diferente. Essas emoções que nós dizemos que são negativas, muitas vezes, né, e 100% das vezes, ela tem um objetivo, ela tem um porquê, ela tem uma função, né, ela tem algo positivo dentro do nosso sistema. Então, simplesmente a gente não pode olhar para algo que me gera medo como sendo algo negativo. Porque sem medo nós não estaríamos vivos hoje. Né? O medo nos protege e faz com que a gente, né, não faça muita besteira na vida. Então, é claro que se o medo estiver em excesso, vai bloquear, vai fazer com que eu não caminhe, com que eu não progrida, né, ou, né, que eu acabe ficando estagnado. E sim, imagina, né, um bebê nascendo, né, ele dentro de um espaço conectado com a mãe e de repente essa conexão é totalmente cortada. Alguém tira essa criança desse ambiente e coloca num ambiente totalmente, né, num vazio, numa luminosidade, né, um ambiente cheio de luzes, de barulhos, né, de sons que a criança não estava acostumada. Então, com certeza, essa tirada dessa criança, desse bebê, desse ambiente que estava confortável, que estava quentinho, que estava sendo protegido, né? Como que é isso, né? O que será que essa criança sentiu nesse momento dessa saída, tá? Principalmente se for numa cesárea, num parto de cesárea. Né? Então esse medo, sim, pode ter sido causado no parto. Tá? O que a gente tem que deixar um pouquinho bem claro, Elaine, que tudo aquilo que a gente disser aqui não significa que todas as pessoas que tiveram parto assim realmente vai ter isso ou vai sentir isso. Né? São só possibilidades. Mesmo quando a gente está nascendo, mas isso estou amando a live, mas depende do significado que cada um dá, mesmo ali no momento do nascimento, né? Porque para um pode ser o medo, para outro pode ter a sensação de escassez ou não, sim, não é? Sim, pode claro. ter a sensação de abandono ou não, de rejeição ou não, de incapacidade. O que você ia falar da incapacidade? Da incapacidade, eu faço um trabalho especificamente com as emoções, com as sensações geradas no momento do parto, que o Leonard Dior deu o nome de lei pessoal e lei eterna. Né? Na visão da programação linguística, é como se a gente identificasse quais são as nossas crenças que nos limitam, né? Para depois a gente poder transformar, né? Assim como esse medo, assim como, né, a escassez, numa crença que possa ser uma crença possibilitadora que impulsione a pessoa. E eu fiz esse trabalho em muitas cidades, né, do Brasil todo. E é muito comum nas cidades, né, mais em metrópole, onde existe um número grande, né, de pessoas nascendo por cesárea, essa crença de incapacidade, ela predomina.
é uma porcentagem de quase 80% das pessoas que passaram por esse processo. Né? Porque você imagina, né? Principalmente o que a gente está vendo hoje, numa cesárea marcada, uma cesárea onde o médico define o dia e a hora em que essa criança vai nascer, né, sem saber se a criança está pronta ou não, sem saber, né, se a mãe está preparada ou não, né, porque não dá para a gente perguntar para o bebê se ele quer nascer ou não. E ali, naquele momento, né, tudo acontece, né? Então, essa questão da criança nascer e não ter a opção de escolher e dela fazer as coisas, é como se alguém fizesse por ela. Então, é como se ela não se sentisse capaz nem de nascer, né? E isso também gerando até mesmo para a própria mãe. Muitas mães, no momento do parto dos seus filhos, numa cesárea, gerando crenças de incapacidade até de gerar e de nascer, de fazer com que seu filho nasça de forma natural. Então, todo o nosso sistema está levando para que as mulheres, as mães, acreditem que elas não são capazes de parir, né? E essas crianças que estão nascendo, né? Imagina uma cesárea que não seja marcada. Essa criança está pronta, né? Já virou, já está na posição, está encaixando, e por algum motivo o médico decide que tem motivos aí de possibilidades. Imagina a sensação de incapacidade, de interrupção desse momento em que a criança estava, né, estando pronta ali, com toda a questão hormonal produzida pela mãe, com oxitocina, né, que é o hormônio do amor, e preparando essa criança para nascer, e ele fazendo toda essa movimentação, todo esse trabalho realmente para viver, e aí é interrompido. Né? Então, qual será a sensação que isso fica nesse bebê, nesse registro, né? De que no momento em que realmente a coisa ia acontecer, eu não faço, né? Eu fui interrompido. Então, muitas crenças de incapacidade, né, de pessoas que acreditam que não são capazes de fazer N coisas, né, em N situações, acaba sim sendo, né, vindo lá do momento do nascimento. Né? E é muito comum. É incrível. Me perguntaram sobre cordão enrolado e nascimento prematuro. Então, essa questão do cordão enrolado tem muitos mitos, né? Porque é claro que é comum que o bebê, quando dentro da barriga da mãe, ele vai se mexer, ele vai virar, né? E o enrolar do cordão é muito comum. E é normal isso acontecer. Só que na visão dos leigos, né? Ai meu Deus, a criança nasceu com cordão enrolado, né? Nasceu sufocada, né? Não, o fato de ter 2, 3, 4, 5 voltas de cordão não significa que a criança está enforcada e que ela vai morrer ou que ela vai nascer morta. Quantas vezes eu escutei, nossa, fulano nasceu morto. Como assim? Não, mas ele não respirava. Sim, o bebê não respira, né? Então, e tem muito dessas falas, né, das mães, de pessoas leigas que acabam, né, minha imagem sumiu? Paralisou. Opa, voltou. Então, muitas dessas falas que a criança, quando nasce, vem escutando das mães, das tias, das avós, e acabam criando, né? E a gente sabe que para o nosso cérebro, muitas vezes, o que a gente ouve, o que a gente cria, acaba se tornando realidade, e isso sim influencia. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, o cordão umbilical em volta do pescoço não significa nada. Tá? E isso não é critério para ir para uma cesárea, só porque tem 2 ou 3 voltas no pescoço. E por falta de informação, por medo dos médicos, e não é culpa dos médicos, é culpa de todo um sistema, né, de como eles estão sendo ensinados, né, dessa cultura de
qualquer coisa já manda para cesárea para não correr risco, porque eu não posso levar processo. Imagina se essa criança morre, a culpa é do médico, né? Então, para evitar qualquer tipo de transtorno para o médico, qualquer empecilhozinho, qualquer coisinha, eles já mandam para cesárea. E isso está mudando bastante, né? Então, o único cuidado que tem que ter, principalmente no trabalho aí, né, das obstetrícies e até mesmo dos obstetras, é de acompanhar o momento do nascimento justamente para quê? Não porque o cordão está enrolado, mas no momento em que a criança vai sair, esse cordão ele pode ficar prensado na parede, né, da vagina, né, ali, saindo, né, do útero. Então, prensa, e aí o fluxo sanguíneo, que é onde tem o oxigênio, trava. E aí começa a faltar oxigênio no cérebro do bebê. Só que isso, os médicos têm como acompanhar e ir medindo, né, a porcentagem de oxigênio no cérebro do bebê. Então, não tem o porquê agir só porque tem um cordão umbilical enrolado no pescoço, significa que tem que ser cesárea. Não. E aí, nesse momento, quando isso acontece, né, e esse bebê nasce enrolado né, com um cordão no pescoço, então existe uma grande possibilidade dessa criança crescer com uma sensibilidade maior no pescoço. Então, pessoas, né, e tem uma relação muito grande, né, dessa questão do medo, né, de nascer. O medo também da escassez, porque, né, o estrangulamento, o faltar o ar, porque se isso, né, prende e falta o oxigênio, também gera escassez ali naquele momento. Só que o medo do que vai acontecer, né, é uma relação de vida e morte nesse momento que deveria ser tão lindo e tão belo. Então, a criança já nasce com essa dificuldade, né, de prazer e de dor e de sofrimento no momento em que nasce. Então, como ele interpreta esse momento, né? Só que a gente tem que deixar bem claro que, né, o bebê não tem discernimento, ele não sabe o que está acontecendo naquela hora. O que fica ali são as sensações, os registros sinestésicos, tudo aquilo que o bebê sente no corpo. No corpo, é bem no corpo mesmo. É corpo. A técnica do renascimento, né, Nilson, ela é uma oportunidade para você se conectar novamente com esse fluxo da vida, né? Com esse fluxo do amor, com essa conexão mesmo com a mãe, muitas vezes. Eu rejeitei o leite materno. Eu não quis ler. Ainda não superei isso. Eu não quis a minha mãe. Hoje eu falo, como assim eu não quis a minha mãe, meu Deus? Né? Mas é também um comportamento, né? Que isso reflete. O seu parto como foi? Foi normal? Foi cesárea? Foi cesárea. Foi cesárea. O que acontece muitas vezes assim de não querer, né? Isso tem muito a ver com a invasão do seu espaço. É como se alguém tivesse invadido o seu espaço e te ajudado a fazer algo. E quando essa criança nasce, muitas vezes, ela rejeita qualquer tipo de ajuda externa. Porque a ajuda está atrelada à dor, a sofrimento. A pessoa está me ajudando, mas pode ter certeza que daqui a pouquinho vai acontecer algo que eu não vou querer ou que eu não vou gostar. Então essa pessoa acaba se tornando uma pessoa super independente, não sei se faz sentido para você, Nossa, e ela vai e ela vai em busca, né, de tratar de nunca na vida precisar de ajuda de ninguém. E muitas vezes é o fato de não querer, né, essa ajuda até mesmo para se alimentar, né? Porque mãe, alguém invadiu. Minha mãe tá aqui. Nossa, e deixar claro para sua mãe que ela não é culpada de nada. Né? Nunca, né? Pais são culpados Não. sem culpa. Esse vai ser meu próximo post, inclusive. Pais são culpados sem culpa, porque ela tá falando aqui. Nossa, Nilson, foi bem forte, viu? Fórceps e reação alérgica da mãe à anestesia, com quase morte. Quais as implicações possíveis? O fórceps também tem a ver essa relação que eu acabei de falar para você, né? Dessa coisa alguém vai lá e com uma pinça, né? Na cabeça da criança e puxa e ajuda ela, né?
Então tem muito a ver com esse perfil também, do nascimento tem uma relação com dor, né? É amor e dor juntos. Então a criança que nasce com fórceps, ela tem sérios problemas até de relacionamento, porque ela não sabe diferenciar quando é amor e quando é dor. É como se fosse uma coisa só, né? Então às vezes ela procura o amor, mas sempre tem um sofrimento ali por trás, sempre tem uma dificuldade de encontrar no outro, né, e se abastecer desse amor, porque a dor também tem que estar presente, né, justamente por esse momento do fórceps. E a questão, né, da anestesia é bem delicado, né? A gente sabe também que a anestesia porque as mulheres muitas vezes, né, a gente tem uma coisa que a gente tem que deixar clara também, é a influência da mídia com relação aos partos, né? Não sei se você já percebeu nas novelas, todos os partos normais, né, naturais, a mulher está descabelada, a mulher está chorando, a mulher está gritando, né? Num ambiente horrível, ela sempre está num casebre, ela sempre está no chão, ela sempre está num lugar, né, onde não tem condições para nascer. A iluminação do ambiente é horrível, a música que colocam de fundo é dramática, né? E sempre acontece alguma coisa com o bebê. Ou o bebê morre, ou alguém sequestra o bebê, e é uma coisa horrível. É fato, gente, é fato. O quanto, né, a mídia acaba influenciando as mães. E quando mostra um parto de cesárea num hospital, é sempre a mulher linda, né, na cama, toda maquiada, com aquele bebê lindo, né, rosadinho ali, né, e mostrando, né, toda uma iluminação, uma música linda, o amor, o pai do lado, como se, né, as duas coisas não pudessem acontecer no outro caso também. E aí a mulher, essa adolescente cresce acreditando realmente que vai sentir dor, né? E tem muitas crenças relacionadas à dor do parto. Ah, porque você não sabe a dor do parto, porque não sei o que é a dor do parto. Né? A gente fala, né? Quando fala que vai ser difícil, nossa, aquilo foi quase um parto. Eu morro de saudades da dor do parto. Eu morro de saudades da dor do parto. Foi a dor mais maravilhosa que eu já senti. Então... Eu adoro. Sem dúvida, Helene. Só que aí o que acontece? E quantas mulheres têm um parto e não sentem dor nenhuma? Quantos partos acontecem em menos de 1 hora? Quantos partos existe uma facilidade onde a criança nasce e está tudo certo, né? Então, por que eu estou falando nisso para falar da anestesia, né? Porque muitas vezes eu vejo que a mulher implora para o médico, mesmo às vezes em partos normais, né? A mulher pede para tomar anestesia ali. Mesmo que seja Raquel, peridural, eu não sei qual que realmente eles estão dando agora, mas essa anestesia, ela não fica só no corpo da mãe. Isso, né, percorre pela circulação sanguínea da mãe e também vai para o bebê. E aquele nenê, ele basicamente ele não nasce, né? Ele nasce totalmente mole, sem sensação, e o bebê não sente nada. E os restos, esses resíduos dessa anestesia permanecem no nosso corpo até 5 anos. A gente não tem noção disso. E às vezes com anestesia geral, até mesmo numa cirurgia, quando a gente faz já na fase adulta, esses resíduos ficam no nosso corpo. Eu digo isso porque numa sessão de renascimento é muito comum desses resíduos começarem a sair pelos poros e fazer uma limpeza do nosso corpo. Então, esses resíduos acabam deixando a criança mais lesada, mais mole. Isso influencia nas atitudes, nos comportamentos, em que sentido? Preguiça, aquela criança que não tem vontade para nada, nunca tem vontade para nada, porque ela já nasceu assim. Ela não teve que fazer força, né? Ela foi tirada, né? Ela não sentiu nada. Então, ali, esses registros vêm para a fase adulta e é como se eu me sentisse anestesiado o tempo inteiro, como se eu não tivesse sentindo nada, né? E não tem ânimo, a pessoa não tem força, ela não tem proatividade. São crianças totalmente, né, que ficam ali esperando as coisas acontecerem.
né? Porque alguém fez isso por ela e ela não sentiu nada. Quando ela viu, eu já estava aqui fora e não sabe nem o que aconteceu, né? Foi algo tirou de um lugar e quando se deu conta já estava em outro. E essa transição é muito grande. E tem muitos casos de anestesia pelo fato da mulher não passar por todas as sensações e sentir que realmente a criança nasceu, né, como é que chama? De depressão pós-parto, né? Porque simplesmente a mulher não sentiu nada quando vê, olha para a barriga, o bebê já não está mais e não se identifica com aquela criança que nasceu, né? Porque não estava sentindo nada, não tem uma ligação, né, de corpo, de pele. Nossa. Fizeram mais uma pergunta aqui. Eu Estamos optei aqui. um comentário. Eu optei por cesárea, tive reação da anestesia, ficou 4 dias passando mal. Minha filha chegou, eu nem curti a chegada, me arrependo profundamente. A gente também tem que aceitar, algumas coisas acontecem, né? Quando eu fiquei grávida, eu não sei, nasceu em mim uma vontade de ter um parto normal. E eu, graças a Deus, peguei uma médica assim, que me compreendeu muito. E, e eu dizia para ela: eu não quero entrar em sofrimento e não, muito menos que meu filho entre em sofrimento. Então eu quero que seja o normal, né? Se tiver que ser natural, que seja. Se tiver que ser cesárea, que seja. Mas que seja esse, para mim, era o normal, sabe? Sim. Que eu e meu filho ficassem ainda com saúde, né? Que tivesse saúde nesse momento, que não corresse nenhum risco, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Não é porque também a gente não está querendo falar aqui que não pode ser cesárea. Não é, existem momentos, né, Não, que, que a cesárea ela realmente é necessária. sem E dúvida. tudo bem, tá tudo bem. A vida é em primeiro lugar, sempre, né? Não sei como que você vê Sim, isso, eu Will. vejo dessa forma também, Leni. Não, a gente não pode deixar isso de lado, né? E fingir que, né, a cesárea não salva, né, a vida de muitas pessoas, de muitas crianças aí. Não, de jeito algum. Eu acho que realmente a coisa a gente tem que olhar os dois lados, né? E não basta só a mãe, né? Eu vou ter um parto normal, eu vou ter um parto em casa, eu vou ter um parto na água. Não é bem assim, né? Tem que existir todo um preparo, né, para essa mãe para que isso aconteça, né? O parto humanizado não basta a mãe querer que seja um parto humanizado. E uma cesárea, ela pode também ser um parto humanizado, mesmo sendo uma cesárea, né, desde que o médico tenha essa sensibilidade, muitas vezes, né, de no momento do nascimento abaixar a luminosidade do centro cirúrgico, né, mexer um pouquinho na temperatura, né, a mãe se preparar colocando uma música durante a gestação para que no momento do nascimento o bebê, né, possa também ouvir aquela música e trazer uma tranquilidade para os dois ali naquele momento. O sofrimento da mãe, o sofrimento da mãe naquele momento influencia, né, muito Influencia total. durante. Só que se essa mãe já vem fazendo um trabalho, né, de autoconhecimento, um trabalho, né, de acolhimento da sua história, de cura desses traumas que ela viveu, né, essas sensações de dor, de sofrimento não vão vir no momento do parto. Porque o que vem no momento do parto é tudo aquilo que a mãe reprimiu, as emoções reprimidas durante toda uma vida, e que naquele momento, com a quantidade de hormônios que são geradas na mãe para que o bebê nasça, isso tudo vem à tona. E essa é uma linha tão tênue, né, da sensação de dor e de prazer, como você comentou, né? Eu sinto falta da dor do parto. A gente tem relatos de que, né, mulheres que realmente haviam feito um trabalho de limpeza, né, de desbloqueio, né, de padrões emocionais reprimidos aí na vida toda, e que no momento do parto, né, essa sensação que muitas vezes é dado o nome de dor, é sentida como prazer. Então, aí, né, muitas mães que estão nos assistindo agora falam: imagina, que absurdo, isso não pode. Pode, né, isso Para pode mim foi, acontecer.
Para mim foi de verdade. Nossa, ninguém. A minha avó, quando tive, eu tenho dois partos, né, normais e tive um aborto entre eles, né? E quando nasceu o meu primeiro filho, a minha avó, quando eu estava voltando pro quarto, ela fez: duvido que você vai querer ter outro filho. Eu falei: vó, daqui 1 ano. Aí ela fez: meu Deus, a minha neta é muito louca. Porque para mim foi. O parto do meu primeiro filho foi difícil, não foi muito fácil. Ele Tá. não girou, sabe? Uhum. Sim, sim. E, e então, assim, foi difícil. Ele nasceu com uma nota bem baixa, ele não chorou. Mas, assim, para mim, a dor, o tudo ali, sabe? Para mim foi lindo, foi ótimo. Foi Eu assim. sei, eu imagino. É muito bom. Voltando no assunto, né, desse cuidado do momento do nascimento, sabe, escolher realmente a dedo as pessoas que vão estar perto ali, né, o grau, né, de acolhimento, o grau de amor, né, que essa mãe pode receber. Então, não é porque é parente que está autorizado a estar lá. Hoje em dia, né, aqueles vidros onde a família fica do outro lado tomando uísque, comendo coxinha e assistindo ao parto, eu acho aquilo, ai, me dói muito vendo aquilo, né? E um dia um primo meu que o filho nasceu e ele filmou, né? Tudo, a filmagem ele estava dentro, né, do centro cirúrgico. E aí ele me mostrando, né, ali no notebook dele, olha, Nilson, olha que lindo, que não sei o quê. E aí o médico pega a criança, né, como se fosse um brinquedo, como se fosse um brinde, e o médico levanta a criança assim pelo pescoço, e a criança se esgoelando, com o cordão umbilical e aquela tesoura presa no cordão, caída, né, e puxando, naquele frio, né, a família toda no vidro, parecendo um zoológico, né, todo mundo vendo ali os animais, é uma coisa louca. E aí ele entrega a criança, né, para a enfermeira, que pega aquela toalha e começa a esfregar naquela pele tão sensível, né, e começam aqueles sugadores em nariz, em ouvido, em boca, né? Imagina a criança sentindo aquilo, colocando num ambiente gelado, aquele barulho, né, dos instrumentos, né, cirúrgicos. Então, é uma agressividade, é uma falta de sensibilidade tão grande ali naquele momento, porque para o médico é só mais um, né? Ele tá, para ele sabe, é uma fábrica ali que ele faz 5, 10 partos no dia, e para ele aquilo é normal. Mas para o bebê não é, é a primeira vez daquela criança, né, na vida, aqui fora, nesse ambiente. Então, tomar um pouquinho de cuidado, né? Às vezes a mãe fica um pouquinho com medo de, eu não vou convidar fulano, eu não vou liberar a entrada das pessoas, né? Mas é um momento tão, né, da mãe, do pai, a presença do pai ali é muito importante, né? E às vezes até a presença da mãe, né, da avó daquela criança também é importante, né, para trazer, né, esse vínculo com a ancestralidade, né, com tudo, respeitando as mães, todas as mães que estão ali, né, que acompanharam e que fizeram com quem nós somos hoje. Então, esse cuidado eu acho que tem que ter também. Essa cultura de cuidar né, de ter todo esse cuidado, ela é o que você falou, a mídia também não ajuda, ela não é muito, Não. né, falada. A Ju aqui comentou, as avós, né, elas não tinham esse momento tão respeitado. Desculpa. Quando eu falei aqui Não. da minha avó, a minha avó, ela não teve nenhum respeito, trazer a força da ancestralidade, não se falava nisso, né? A minha avó, Não. imagina, teve 4 partos em casa, numa loucura. Quando ela contava pra gente, eu conseguia falar, eu entendo por que você não queria que eu tivesse um parto normal, sabe? Eu conseguia entender, Uhum. compreender por que que ela não queria que eu tivesse um parto normal. Falava, mas agora está diferente. Agora a Tá gente tem diferente. outras oportunidades, outras Sim. possibilidades, né?
E Eu acho... continua, continua. não, não, era isso, assim, porque a minha avó, é, imagina, isso não é tanto tempo assim, né? Já É, não tinha isso é muito novo, esse cuidado, esse querer ter esse momento. e essa coisa, né, do pai, né, o que vinha, né, lá atrás, de que ele precisava ter um filho homem, né, para continuar, né, a raça dele, né, e né, essa coisa do machismo, de que os pais, né, o marido exigia que a mulher tivesse, né, um filho homem, né, para que ele pudesse seguir com o nome dele, né. E isso era muito comum lá atrás, mas não tão lá atrás. A gente vê casos assim tão recentes, né, que onde famílias esperam um determinado sexo do bebê e hoje, antigamente, só sabia no momento do nascimento. O trauma era ainda muito maior, né? Era um susto muito grande quando não era aquilo, não era o sexo que o bebê, né, que a mãe ou o pai desejava. E às vezes os avós influenciam muito esse querer, eu quero um neto, eu quero uma neta, né? E essa cobrança para a mãe é absurda quando isso não acontece. Então, é uma rejeição que já acontece desde o momento em que se descobre o sexo desse bebê. Então, essa criança já nasce se sentindo rejeitada, já nasce se sentindo excluída. Então, tem que tomar muito cuidado com o pai. Só o fato de você saber que o seu marido ou a sua mulher quer um determinado sexo, né? Ou a mãe, ou o avô, ou a avó, ou um cunhado, um irmão que te exige algo. Gente, eu ainda vi isso ontem. Isso é Mas muito comum. você pensa que isso está muito longe? A minha mãe escreveu aqui, ó. Sim, meu pai, minha mãe escreveu isso. Porque o pai, ela é filha caçula, né, de três mulheres, e o meu avô queria muito um menino, e aí minha mãe foi a última filha, mulher também, e não teve. E como isso foi passado para mim, que fui a primeira filha, a primeira neta, né? E na esperança de que também fosse um menino. E não que ela tenha feito isso de maneira consciente. Foi claro que não, lógico que Não, não. não, Mas, claro que não. mas isso foi vindo passado pra gente, né? É, e essa criança nasce muitas vezes dentro da barriga da mãe, com a visão sistêmica, muitas vezes essa criança faz um pacto com a mãe para suprir, né, essa falta de algo. É como se essa criança criasse um vínculo de amor a essa mãe e nasce, né, justamente para suprir essa falta do que realmente você não era aquilo que ela esperava. E aí você tenta suprir isso de outras maneiras, né? Sendo uma mulher mais responsável, sendo uma mulher que vai tomar conta da família, que vai cuidar de todo mundo, né? E quer agarrar todo mundo para suprir essa falta de não ser um homem ou de não ser uma mulher, né? Então, isso acontece dentro da barriga da mãe, não é nem no nascimento. É no momento em que essa criança percebe que ela não é desejada, né? Porque ela não foi esperada ou esperaram algo diferente do que ela é. Então é bem delicado. E como a gente projeta tudo isso nos nossos relacionamentos, né? Nas nossas relações pessoais. Sim, sem dúvida, por isso vai influenciar em toda a vida da maneira como eu me relaciono com o outro, né? É fantástico. A gente poderia ficar aqui a noite inteira. Eu olhei agora no relógio, nós temos 5 minutos, né, antes de encerrar. Então, eu tô aqui olhando, eu acabei de olhar e tô pensando, gente, eu não queria que acabasse nunca. Que delícia, meu Deus, que delícia conversar com você, Nilson. Aproveita esses minutos porque eu quero que você diga onde que as pessoas te encontram, onde pode fazer o renascimento, como que é? Tá, o Ibrari, né, eu fico em São Paulo, né, hoje com essa pandemia toda eu estou em home office, então eu atendo, né, aqui, eu tenho um escritório, né, na minha No casa, papel, né? né, no Tatuapé, no Meu Tatuapé, em escritório São... não fica tanto. Ah, que legal! Eu vou te visitar quando a gente Ai, vem, puder. vem sim, vem tomar um café, vem tomar um chá aqui comigo, para a gente continuar o papo. Então eu estou no Tatuapé, mas eu dou cursos e treinamentos, tanto treinamentos vivenciais de finais de semana,
né, como às vezes treinamento só no período noturno, mas eu dou treinamento no Brasil inteiro. Então, nós temos renascedores formados pelo IBRARE, espalhados pelo Brasil inteiro, até mesmo fora do Brasil. Então, essas pessoas acabam me contratando e eu vou até a cidade delas para dar cursos, para fazer atendimentos. Tá? E a gente tem essa formação, né, para terapeutas em renascimento, para quem ou já trabalha na área de terapias ou para quem quer começar a entrar, né, nessa linha de autoconhecimento, de crescimento, de evolução mesmo, né? E aquilo que você falou, né? Primeiro a gente tem que cuidar da gente, a gente tem que estar bem com nós mesmos para depois a gente poder ajudar o outro. Senão a gente vai ter problema ali no equilíbrio, né? Do dar e receber. E é o que acontece muito nos terapeutas, só fica dando e esquece de se cuidar de si. Exatamente. E com os advogados também, viu? É, E essa com os área eu já não advogados, conhecia muito. né? Porque acha que vai salvar, né, o outro, o cliente. E assim como terapeutas são profissionais de ajuda, né? É, Médicos, professores, todos esses sim, profissionais de ajuda têm essa sensação de que vou salvar, né? Por sim, isso que eu queria tanto trazer, eu falo muito como é importante a gente cuidar da gente, a gente só pode cuidar do outro quando a gente cuida da gente. Foi assim, para mim, pelo menos, o meu caminho, né? Eu sempre busquei o autoconhecimento, justamente porque eu falo que eu não cuido só de processos, eu cuido de pessoas. sem dúvida. E exatamente isso, quando chega alguém para mim, chega emoções, sentimentos, e aí de onde vem isso, né? É De onde muito essa bom, não dá para vontade parar, né? Não dá para parar. não dá. Wilson, muito obrigada. Agradeço Ah, eu que muito. agradeço. Agradecer a Lucimara, que Sim, fez essa Lu. possível esse encontro. E eu vou te conhecer pessoalmente assim que Ai, puder. vem sim, vou adorar. Eu agradeço todo mundo que esteve aqui, né? As perguntas. Muito obrigada, gente. É muito importante, né? A presença de Sim, vocês pra gente. é isso. É isso. Gratidão, Nilson. Gratidão, Até um beijo, um beijo. um beijo, gente. Boa noite. Até Obrigada. mais. Tchau, tchau.